Olá, benditos! Estamos de volta para o segundo dos 31 dias desenvolvendo integridade em 1 Samuel. O capítulo 1 terminou com a adoração de Ana e o capítulo 2 começa com sua oração de gratidão e louvor a Deus no dia em que ela dedicou seu único filho por toda a sua vida para o serviço de Deus no tabernáculo. É interessante como o mundo não entende a relação entre sacrifício e cântico, não compreende como o povo de Deus consegue cantar enquanto se dirige para um sacrifício. Foi assim com Davi, que compôs alguns de seus salmos em intenso sofrimento. Foi assim com Jesus, que cantou um hino antes de ser preso e crucificado. E foi assim com Paulo e Silas na prisão, depois de terem sido açoitados. A oração de Ana tem uma frase que merece um destaque muito especial no versículo 10, que diz assim: Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Neste tempo, Israel não tinha um rei e nem demonstrava querer um. Então, quando Ana falou desse rei, ela certamente olhou pela fé para o Messias, o ungido de Deus, que finalmente conduziria o seu povo pelo caminho da retidão. Este é o primeiro lugar na Bíblia onde Jesus é referido como o Messias. O cântico de Ana deve ser comparado ao cântico de Davi em 2 Samuel 22 e também com o cântico de Maria. Esses três cânticos falam da graça imerecida do Senhor com seu povo, da vitória de Deus sobre o inimigo e da maneira maravilhosa de Deus de fazer uma reviravolta nas coisas a fim de realizar os seus propósitos. Ana e Eucana voltaram para casa em um misto de tristeza e alegria, deixando seu filhinho aos cuidados de Eli, cheios de expectativa quanto ao que o Senhor faria na vida do pequeno Samuel. Que coisa maravilhosa quando o casal é consagrado ao Senhor, adorando juntos e crendo na palavra de Deus. E depois de Samuel, Deus ainda abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. Ela ofereceu um filho a Deus e ele, em troca, lhe deu outros 5 filhos. Bem, os anos foram se passando, Samuel foi crescendo e ainda criança ele servia ao Senhor sob a orientação do sacerdote Eli. E aqui nós temos um exemplo de que mesmo uma criança pode servir sim na casa do Senhor. A partir do versículo 12, a narrativa do capítulo muda, focando em Eli e nos seus filhos. Ao longo dos próximos versículos, nós veremos um contraste intencional entre Samuel e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que, embora fossem sacerdotes, ignoravam completamente as ordenanças de Deus. Mas Samuel era diferente. Ele crescia com um coração puro e totalmente dedicado ao serviço do santuário. Podemos dizer que Deus levantou Samuel por causa da corrupção dos filhos de Eli. Como eles eram maus, Deus guiou toda uma série de eventos para que Samuel fosse o sucessor de Eli e não seus filhos. Nós aprendemos aqui que ministros corruptos não podem impedir a obra de Deus de avançar. Se há homens como os filhos de Eli, Deus levanta homens como Samuel. Os planos de Deus jamais serão frustrados por causa da corrupção humana. Os anos foram se passando e os filhos de Eli continuavam fazendo o que bem entendiam, inclusive cometendo imoralidade sexual com as mulheres que serviam na entrada da porta do santuário. O que seria uma versão antiga dos escândalos sexuais modernos que acontecem entre as lideranças de algumas denominações. Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Essa expressão filhos de Belial é uma expressão hebraica usada para descrever pessoas desprezíveis que praticam o mal abertamente. Eli sabia de tudo que seus filhos faziam, não os responsabilizava pelos seus atos pecaminosos e eles desprezavam as suas admoestações. É muito triste quando um pai, especialmente aquele que é líder espiritual, perde a influência sobre a sua própria família. Ofni e Finéias não tinham respeito algum pelo Senhor, nem pela posição do pai como sumo sacerdote, de modo que só restava a Deus julgá-los e colocar servos fiéis no seu lugar.
Eli estava longe de ser um pai perfeito, mas ele também não era um pai cronicamente ruim, porque ele essencialmente foi o pai de Samuel. Foi ele que deu todas as orientações necessárias para que Samuel crescesse para ser um homem bom e piedoso. O diferencial era que Samuel tinha predisposição para obedecer ao Senhor. Um dia, Eli recebeu a visita de um homem de Deus. Não sabemos quem era ele, mas com certeza era um desses maravilhosos personagens anônimos da Bíblia. O profeta começou falando sobre o passado, lembrando Eli que seu cargo como sumo sacerdote era uma dádiva recebida pela graça de Deus, ou seja, um privilégio dado a ele e aos seus filhos. Em seguida, o profeta anônimo voltou a atenção para o presente e acusou Eli de colocar os filhos à frente do Senhor e de participar dos seus pecados. Tolerar o pecado e não tratar dele com severidade é o mesmo que tomar parte dessa transgressão. Mas o motivo principal da presença do profeta ali era o futuro. Deus o tinha enviado para pronunciar um julgamento contra Eli e os seus filhos, dizendo que a sua descendência seria cortada da função sacerdotal. A linhagem sacerdotal passaria para outra linha de descendentes de Arão. O sinal para que Eli cresce que aquela profecia era verdadeira seria que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. E então Deus levantaria um sacerdote fiel que agiria de acordo com o que estava no coração e na mente de Deus. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver como foi a primeira experiência sobrenatural do menino Samuel. O dia em que Deus o chamou, mas ele não reconheceu a voz de Deus. Você confere essa experiência dele aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.